Vocês podem se sentar. Se você não me conhece ou está estranhando quem sou eu, sou o Manuel. Como estamos no mês da reforma, eu resolvi me reformar. Bem, estamos em reforma, né? Dá para ver ali na frente esse processo que normalmente, em algumas vezes, alguns períodos da nossa vida é extremamente necessário. Algumas coisas, para serem mudadas, elas precisam primeiro serem retiradas. Isso envolve às vezes quebrar, romper, para que outras novas possam surgir, aparecer. Bem, a gente vai falar sobre o quarto episódio, Sola Fide, dessa série Sempre e Somente. E eu não sei se você tem acompanhado, e eu gostaria de incentivá-la a fazer isso, né? As nossas mensagens estão lá no YouTube e no Spotify, mas o Sola Fide, ele, embora não seja o último Sola, a gente vai ter mais o Sola Deu Glória, ele é o clímax lógico de todos os Solas, e caiu para mim a responsabilidade de poder falar sobre ele. Se a gente tem no Sola a Escritura, o princípio material, ou seja, de onde a gente retira toda a base para os solas, a gente tem no Sola Fide o princípio formal da reforma. Foi o Sola Fide o cerne da disputa desencadeada lá no século XVI entre os católicos e protestantes. Martinho Lutero, ele vai dizer que o Sola Fide é a doutrina pela qual a igreja permanece ou cai. E aí um autor contemporâneo nosso, J. Parker, eu incentivo você a ler os livros, eles são excelentes livros. Ele vai dizer que a igreja que perde a justificação pela fé, dificilmente poderá ser chamada de igreja evangélica. Uma igreja que perde a justificação pela fé, dificilmente poderá ser chamada de evangélica. E a gente vai observar isso. Infelizmente, algumas igrejas evangélicas deveriam retirar esse nome da sua placa, porque há muito tempo se afastaram dessa doutrina, desse sola, o Sola Fide, somente a fé. E quando a gente pensa no somente a fé, no Sola Fide, a gente precisa olhar para dois textos fundamentais. O primeiro deles é Romanos 1,17, que diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio, desde o início até o fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que esse texto fala, em poucas palavras, é que toda a vida cristã, isso está muito claro, toda a vida cristã, do princípio ao fim, é uma vida de fé. É uma vida que você começa nesse relacionamento com Jesus, através da fé, e continua a cada passo deste caminho pela fé. E então, enquanto Martinho Lutero ele estava ensinando Romanos, ele chegou a este versículo e finalmente percebeu que aquilo que ele tanto buscava, a justificação, a maneira ou a forma de ser aceito por Deus, como que ele, um pecador, ou como qualquer pecador, pode ser aceito por Deus. E aí ele percebe ao ler esse texto que Deus mesmo já havia providenciado um meio, que Deus mesmo havia disponibilizado pelo Evangelho o instrumento ou a base pela qual todo pecador pode ser ou pode ter acesso a Deus. É lendo esse texto que Martinho Lutero descobre que a justificação é algo providenciado pelo próprio Deus, que não havia nenhuma maneira, nenhum meio pelo qual ele pudesse fazer algo que o fizesse ser aceito por Deus, que não havia quaisquer atos externos de piedade, por mais que ele fosse um monge
um bom monge, por mais que ele se esforçasse nas disciplinas internas da espiritualidade, da oração, da leitura bíblica, das práticas devocionais, nada disso o faria ser mais ou menos aceitável diante de Deus. Um outro texto é Romanos 3:28, e eu estou utilizando a versão NVT, a nova versão transformada, ou transformadora, se não me engano, transformadora, que vai traduzir muito bem, que diz o seguinte: portanto, somos declarados justos por meio da fé. Somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. E preocupado em que isso fosse algo claro, ele então decide, numa tradução particular, acrescentar após a fé a palavra somente. E isso vai então criar uma considerável controvérsia, mas que foi amplamente apoiada por todos os protestantes da sua época. Até porque esse movimento, ele vem acontecendo bem antes, e a gente tem visto isso no Imersão. Se você não faz parte, ainda há tempo, quinta-feira tem aula. A gente tem descoberto isso, que esse movimento já vinha acontecendo, algumas pessoas vinham apontando para esse fato. E então, quando Lutero, ele decide acrescentar essa palavra somente, somos declarados justos por meio da fé somente, sola fide. Ele então quase que estoura uma bomba. Por que é isso? É isso que a palavra de Deus vai nos mostrar, que nós somos declarados justos somente pela fé, declarados justos. E aí você pode estar se perguntando, o que é isso? O que significa ser declarado justo, ou ser justificado? Bem, essa palavra justificação, ela surge dentro dos tribunais do primeiro século, e significava que um juiz, quando ele pegava todas as provas que havia contra um culpado e fazia então o veredito acerca daquela pessoa, ele o declarava sem culpa, que aquela pessoa então, aos olhos da lei, não devia nada, por mais que houvesse acusações, por mais que houvesse provas contundentes diante da lei, aquela pessoa não poderia ser considerada culpada. É quase algo parecido que a gente tem vivido aqui, né? Não quero entrar em polêmicas, mas é a realidade. É um tribunal declarando a inocência de alguém, por mais que haja provas robustas. É isso que significa a justificação. Há uma outra maneira de você entender esse termo. Se você tem um computador e já trabalhou com editor de texto, você vai entender muito bem. Porque há ali uma funcionalidade que significa justificar. Você tem um texto e aí você quer colocar as margens dele justificadas, você clica lá e o que é que acontece? Aquele texto que estava absolutamente desconforme, ele é automaticamente colocado de cima para baixo de uma maneira reta. Então, margem justificada é exatamente isso, você tornar reto de cima a baixo. Então, é isso que a justificação faz. Ela pega algo que está torto ou aparentemente desigual e coloca em linhas exatamente iguais, no mesmo lugar. Então, nesse sentido, justificar significa endireitar o que de outra forma estava torto. E aí você pega esse conceito do tribunal, esse conceito de justificação, e aí você une-os, então você percebe que é exatamente isso que Jesus faz conosco. Quando você confia em Jesus como Salvador da sua vida, quando você declara a sua fé nesse Jesus, Deus então o declara como não culpado. Deus o declara não culpado por todos os pecados. E ainda mais, Ele faz você ser reto. Ele declara você justo, ou seja, não torto aos seus olhos. E é por isso que, se você percebeu, esse ato é um ato inteiramente de Deus. Inteiramente, é Deus mesmo
que faz a declaração. É Ele que se move até você e diz: você agora não é mais um pecador. Você agora não é mais alguém torto, ímpio, mas agora você é justo e santo. É Deus que faz isso. Portanto, não há nada em você, não há nada que você possa fazer para contribuir com a sua própria justificação, porque a justificação é um ato de Deus. É como essa funcionalidade que ao clicar, magicamente o texto se torna reto. Então, a justificação é algo inteiramente que parte de Deus para nós. De Deus para nós. E essa foi, então, a estrada que Martinho Lutero descobriu que podia andar. E aqui eu gostaria de ler com você nas próprias palavras de Martinho Lutero. Ele vai dizer o seguinte: eu ansiava muito por entender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada estava no caminho, exceto aquela expressão, a justiça de Deus. Porque eu entendia que significava aquela justiça pela qual Deus é justo e trata justamente ao punir os injustos. E minha situação era que, apesar de um monge impecável, eu estava diante de Deus como um pecador, com a consciência perturbada, e não tinha confiança de que meu mérito o aliviaria. Portanto, eu não amava um Deus justo e irado, mas odiava e murmurava contra ele. No entanto, agarrei-me ao querido Paulo e tive um grande desejo de saber o que ele queria dizer. Noite e dia ponderei, até ver a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então compreendi que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, pela graça e misericórdia sincera, Deus nos justifica pela fé. Então, senti-me renascer e ter entrado por portas abertas no paraíso. Toda a Escritura assumiu um novo significado. Enquanto antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora ela se tornou indescritivelmente doce em amor maior. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim uma porta para o céu. E até que também eu e você entenda isso, dificilmente poderemos nos considerar entender o Evangelho. Entender o Evangelho é entender a doutrina da justificação pela fé, como o próprio Lutero vai chamar a pedra angular do cristianismo. A doutrina da justificação pela fé é a pedra angular do cristianismo, porque simplesmente vai responder a essa grande pergunta: como pode um homem pecador ser justificado por um Deus santo? Como pode um homem com todos os seus pecados ser aceito por um Deus completamente justo? Esse é o distintivo central do cristianismo. É aqui que o cristianismo autêntico ele vai se diferenciar das demais religiões. É nesse sola, no sola fide, que a gente vai perceber então que o cristianismo é a religião da realização divina. O cristianismo é a realização divina, daquilo que somente Deus pode fazer e que está baseado unicamente na obra consumadora de Cristo na cruz. Enquanto as religiões são realizações humanas, que estão o tempo todo preocupadas em como você pode fazer algo para ser mais iluminado, em como você pode fazer algo para ser evoluído, em como você pode fazer algo para ser bom, enquanto que o cristianismo é aquilo que Deus fez para torná-lo você bom, aquilo que Deus fez para tornar você justo e santo. Então percebe que o sola fide é exatamente aquilo que divide o cristianismo das demais religiões. E lamentavelmente, o movimento evangélico atual parece estar beirando ou já abandonou completamente esse princípio material da reforma.
E eu penso que há muitas razões para isso e a gente tem ouvido muito bem isso daqui. Mas há 2 pontos que eu gostaria apenas aqui de frisar. Primeiro, o que é que aponta para essa perda dessa doutrina tão fundamental? Eu penso que é uma teologia sem um senhorio. Muita gente tem sustentado um evangelho do qual Cristo é apenas o seu Salvador e não o seu Senhor, minimizando assim a questão importantíssima do outro aspecto da salvação, que é seguir a lei de Deus. E muitos têm tornado a lei de Deus como algo opcional, ou, quando não, despreza os efeitos daquilo que a Bíblia vai chamar, após a justificação, de regeneração, de novo nascimento, as evidências de alguém que foi justificado, ou como J.C. White vai dizer no seu livro Santidade, que é a justificação visível. A justificação, esse processo de Deus declarar você justo, é invisível. Mas a justificação visível é a sua santificação. E que uma vez que Deus o declarou justo, é exatamente isso que você tem que agora caminhar para ser e continuar sendo. Há então um desprezo por essas evidências de novo nascimento, de uma nova mentalidade, de uma mentalidade transformada, que não se conforma com esse presente século, como Paulo mesmo vai falar em Romanos, mas que transforma a graça de Deus numa graça barata, numa graça que salva, mas que não transforma, e que termina caindo na liberdade, na licenciosidade, ou então, no outro extremo, a mistura da fé pelas obras, nessa corrida a frenética, ativista, por fazer e fazer, por estar, por ser, como se isso fosse fazer você ser aceito por Deus. Então você vai todos os dias para a igreja, porque se você faltar um dia, possa ser que esse dia seja o dia que Jesus volta e você fica, porque você não está na igreja. Ou então você tem que manter uma agenda permanente de oração, de jejum, de subir ao monte, de descer, de fazer inúmeras coisas, como de alguma forma, de alguma maneira, Deus pudesse olhar para você com mais graça. Então, esses extremos mostram que a gente tem perdido, irmãos, a compreensão do que significa ser justificados por Deus, do que significa somente a fé. Porque enquanto um vai isolar a justificação da santificação, esse outro lado vai criar um processo fundamentado na própria justiça. Enquanto um confia inteiramente na justiça, mas nega a sua responsabilidade após essa justiça lhe ser imputada, o outro grupo, de alguma maneira, não confia tanto nessa justiça, nessa declaração de Deus, que você não é mais um pecador, e procura freneticamente não ser mais pecador, com as suas próprias forças, com as suas próprias obras. E aí basta a gente lembrar aquela célebre pergunta que o carcereiro lá de Filipe fez, quando se viu completamente perdido. Vocês lembram? O que farei para ser salvo? E o que é que Paulo responde? Crê somente, e serás salvo tu e a tua casa. É isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Simples. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. E é por isso que a gente vai então perceber que há uma impossibilidade das nossas obras serem algum canal, algum meio, ou ter alguma base para nos justificar. E a primeira coisa delas é que boas obras não podem salvá-lo, porque exige perfeição. Aliás, antes disso, acho que ele já passou ali, é que as boas obras não podem cancelar seu pecado. As boas obras não podem cancelar seu pecado. Pelo contrário, o pecado é que arruína as suas obras, as suas boas obras. E aqui é só você pensar, nós tivemos um café da manhã ali, infelizmente eu não consegui pegar. Mas imagine que eu tivesse trazido para cá para a gente comer um omelete, um bom omelete. E Cibele faz comidas deliciosas.
e você, poxa, tivesse comido ali comigo esse omelete que eu trouxe, e depois de você ter comido e ter se satisfeito, eu dissesse para você, olha, só tem um detalhe nesse omelete aí, eu esqueci de lhe avisar, é que tinha um ovo podre. A gente não percebeu, descobriu isso depois, tinha um ovo podre, e ela terminou fazendo esse omelete com ovos bons, mas havia um ovo podre. Como é que você reagiria, né? Como é que você ia se sentir? Como assim, irmão? Um ovo podre, você fez um omelete com ovo podre, mas toda a bandeja, o restante da bandeja que a gente utilizou, estava boa, os ovos estavam bons. Você percebe que a podridão, ela exatamente faz isso, ela arruína a sua bondade. Esse exemplo é um paralelo daquilo que acontece espiritualmente. Você não pode ser bom o suficiente. Você não pode ser bom o suficiente, porque basta apenas um pecado para anular toda a sua bondade. Você não pode ser bom o suficiente, porque basta apenas um pecado. Sabe, uma coisa somente, para estragar todas as suas boas obras. O segundo é que boas obras não podem salvá-lo, porque Deus não o classifica em uma curva, Ele exige perfeição absoluta. Deus não é trader, vocês sabem o que é isso, né, trader? Aquele pessoal que fica ganhando dinheiro analisando os gráficos, e sempre que o gráfico está lá em cima, ele vai e aproveita para comprar. E a realidade desse negócio é que o gráfico sempre desce e sempre sobe. Deus não está esperando você estar no seu máximo para ir lá e dizer, agora sim, você vai ser aceito. Não, Deus não nos classifica em uma curva. Deus não olha para a nossa vida, apesar desses altos e baixos que constantemente a gente vive, para nos aprovar ou nos reprovar. A verdade é que todos nós já estamos reprovados. Nosso gráfico está sempre na negativa, nunca houve algum momento que ele estava subindo. E se você já leu a Bíblia, eu acredito que todos aqui temos lido, né? Você vai perceber que é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí perceba, se nós fizéssemos um cálculo aqui rápido, imagina que você só cometa 3 pecados por dia, ok? 3 pecados. Eu já cometi mais do que isso hoje. Eu não sei você, mas eu com certeza já ultrapassei os 3 pecados hoje. Mas imagine que você tem crédito, e Deus então considera que você pegue somente 3 vezes ao dia. Um de manhã, de tarde e de noite, tá bom? Ok? E aí imagine, 3 pecados por dia. Quem é bom de matemática aí? Eu sou péssimo, tá? 3 pecados por dia durante um ano, dá quanto? Cerca de, acho que 1000, né? E é isso, quase 1000 pecados. Cadê Lucas aí? Qual, né? 3 pecados por dia dá cerca de 1000 pecados, né? 1095, tá vendo? Tinha que ser Lucas, né? Não sei. Cerca de 1000 pecados por dia, aliás, por ano. Se bem que, se brincar, é isso mesmo por dia. 1000 pecados por ano. E aí, agora, faça outra conta. Qual é a sua idade? Eu tenho 35, são 35.000 pecados. Até agora, se eu considerasse apenas 3 pecados por dia. Então, imagine depois de uma vida inteira. 70 anos, a média, né, das pessoas hoje em dia. 70.000 pecados por dia. Agora imagina só, você pode dizer, não, isso não pode ser muita coisa, mas imagina também que você está numa blitz, você é um policial, está parando os carros, e aí você descobre que o carro que você parou tem cerca de 70.000 registros de multa. Você liberaria? Você diria, ok, eu entendo, você pode ter todas as justificativas, mas são 70.000 registros de multa, ou 70.000 reais em multa. É um absurdo, não? É um absurdo. Você teria que aplicar a lei, você teria que fazer com que aquela pessoa sofresse a pena prevista. E por que você acha que Deus é diferente? Por que você acha que Deus pode olhar para os muitos pecados que nós temos e dizer, ok, tudo bem,
Você é pecador, mas tudo bem. A questão é que, embora Deus faça exatamente isso, mas houve outro que levou toda a culpa. Não é simplesmente que Deus justifica você anulando os seus pecados, mas é que Ele fez isso transferindo os seus pecados para uma pessoa que não tinha pecado, que é Jesus Cristo. Então, nossos pecados são como uma montanha, são tão altos que a gente não tem condição de escalar, são tão largos que a gente não tem condições de dar a volta, e são tão profundos que é impossível a gente passar por debaixo deles. Nossos pecados são tão grandes, que nossas obras nunca poderiam nos salvar. Nunca poderiam nos salvar. E em terceiro, boas obras não podem salvá-lo, porque você nunca pode ser bom o suficiente por tempo suficiente. Porque imagina, é exatamente quando você está sendo assim, sabe, bom, quando você está naquela sequência maravilhosa, que você pensa, agora vai, dessa vez engatou o negócio. E aí você se pega fazendo aquela oração: Deus, me perdoa mais uma vez, eu tentei, mas eu não consegui. Sabe, a gente, por mais que se esforce, por quantas vezes você orou dizendo que nunca mais faria o que você fez? Quantas vezes você já se viu amargando a tristeza daquele voto que você orou a Deus, dizendo: Senhor, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais, eu prometo. Inclusive a gente até coloca Deus na situação de ser o responsável por aquilo que a gente está fazendo, que a gente diz assim: olha, inclusive se o Senhor fizer isso, eu prometo, Deus, eu não vou fazer mais. E aí a gente se esforça, e de repente a gente descobre que a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente disse que jamais iria fazer. Em quarto, você nunca pode ter certeza que fez o suficiente. Porque imagina, fazer o bem nunca é demais. Nunca é demais fazer o bem. E se nunca é demais, como saber se todo o bem que a gente fez ou está se esforçando para fazer é o suficiente? É por isso que as pessoas que tentam se amparar nisto, se amparar ou confiar nisto, nas suas boas obras, elas jamais encontrarão paz para os seus corações. Porque a sensação é: será que eu já fiz o suficiente? Será que eu não preciso fazer mais alguma coisa? E por último, há uma questão para se considerar. Porque pense bem, por que Jesus morreria na cruz, se de alguma forma você pudesse fazer alguma coisa pela sua salvação? Por que Jesus morreria se a sua salvação dependesse de algo que você pudesse fazer? Por isso, a salvação é tudo por Jesus. É tudo por Jesus ou tudo para os nossos próprios esforços. E não há nada nesse meio. E aí a gente percebe então que a salvação ela está completamente fora de mim. Está completamente fora de você. Nós não nos salvamos. Nós não contribuímos com nada para que essa salvação aconteça, absolutamente nada, porque é Deus que chama pelo seu Espírito, por meio da pregação do Evangelho, gerando em você fé, fazendo com que o Espírito Santo faça surgir dentro de você uma nova criação, feitura das suas próprias mãos, para que então você possa crer, para que então você possa depositar a sua confiança, a sua fé naquilo que Ele fez, na justiça que Deus, o Pai, impôs a seu Filho lá na cruz. É isso que é a salvação. É você depositar a sua esperança naquilo que as Escrituras afirmam, que Jesus, o Filho perfeito de Deus, em obediência perfeita à sua lei, viveu a vida que você não poderia viver, para conquistar a vida que jamais você teria a oportunidade de ter. Isso significa que então não há nada
nada que você possa acrescentar à obra de Cristo. Nisso ele está completamente sozinho. É somente Ele. Sola Cristo. E é somente por meio da graça, sola gratia, que somente pelas Escrituras a gente compreende que é somente pela fé que a gente então consegue estender as mãos para receber essa dádiva. E aí eu finalizo aqui mostrando exatamente que foi em Romanos. E eu incentivo que você faça a leitura, principalmente dos primeiros capítulos, que vemos que somos justificados somente pela fé, baseados na graça de Deus, fundamentados no sangue de Cristo, e não segundo as nossas obras. E aqui eu abro um parênteses para explicar que pode parecer que perdão de pecados e justificação sejam a mesma coisa, mas não são. É verdade que essas duas coisas acontecem simultaneamente. Elas são inseparáveis. Ou seja, ninguém é perdoado se não é também justificado, e ninguém é justificado se também não for perdoado, mas não são a mesma coisa. O perdão é exatamente a anulação daquilo que há no nosso registro de pecaminoso. É isso o perdão, quando há a anulação, mas a justificação é a adição ao nosso registro daquilo que é justo. E aí, imagina só, você vai ser avaliado por um professor que vai pegar o teu boletim e vai dizer se você está aprovado ou reprovado. E quando ele pega o teu boletim, que ele olha e vê lá a coluna das notas, todas elas estão em vermelho. Todas elas. E qual será a sua condição, aprovada ou reprovada? Todas as tuas notas estão em vermelho. Ele está avaliando se você vai ser aprovado ou reprovado. E qual vai ser a sua condição? Reprovado. Reprovado. Todas as tuas notas estão em vermelho. Agora imagina que você tem uma outra oportunidade. Você vai fazer um novo teste, novos testes, para tentar ser aprovado. E imagina que o seguinte, é uma oportunidade única. Você tem a chance de ser aprovado. Mas tem um detalhe, se você reprovar em apenas uma, reprovado, ok? E aí você, poxa, massa, eu sou muito bom em português, para escrever, para responder, eu sou fera. Mas aí você lembra que tem matemática, e você não é tão bom em matemática. Ou vice-versa, enfim, você percebe que naquilo que você é bom, massa, mas naquilo que você sabe que não é bom, isso seria correr um risco muito grande. Porque se você reprovar em uma, reprovou em todas. Mas aí você descobre que existe alguém, Jesus, que ele nunca foi reprovado. Tudo que ele fez e faz é aprovado. E então ele se propõe, ao ver a sua situação completamente de desespero, e diz o seguinte: olha, eu posso substituir as minhas notas pela sua. E aí você, ok, decide acreditar nisso, e aí no momento em que tuas notas são apagadas, isso é perdão. No momento que cada uma delas somem do teu boletim, isso é perdão. E no momento que as notas deles são colocadas no lugar das suas, e de vermelho passa a estar azul, isso é justificação. Quando há uma transferência das notas de Jesus para as suas notas, isso é justificação. E é por isso que você pode achar assim, nossa, Manuel, como é que pode, né? Isso parece ser loucura. Ouça o que Paulo vai dizer. Ouça o que Paulo vai dizer. Ele vai celebrar triunfantemente a Deus em Romanos 8, 33, 34, dizendo o seguinte: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem se atreve? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós.
Os meus inimigos me condenarão? Não. Deus me justificou. Os meus amigos me condenarão? Não. Deus me justificou. Os demônios me condenarão? Satanás apontará todas as acusações contra mim? Ele pode até tentar. E ele há de fazer isso. Mas Deus me justificou. Deus te justificou. Os seus próprios pecados podem estar lá estampados como acusação. É isso que Paulo vai dizer, que ele rasgou a cédula. Porque que pecados? Que pecados? Meus pecados não existem mais. Eles já se foram. Os seus pecados já se foram. Você agora é ficha limpa. Mesmo que a minha consciência me condene, mesmo que a culpa seja algo constante que queira dominar o meu coração, talvez aqui e agora essa seja uma realidade, mas a verdade é que a palavra de Deus, somente a fé, nos mostra que no céu, lá no céu, o registro está limpo, está claro, límpido. Eu estou justificado. Eu sou declarado justo aos olhos de Deus. Eu sou aceitável a esse Deus perfeito, com base unicamente naquilo que Jesus fez, na sua morte e na sua ressurreição. E isso é totalmente dele. E o melhor de tudo é que Deus não se confunde melhor com a minha confusão. Deus não se confunde com a minha confusão. Ele não duvida tanto quanto eu duvido. Ele está plenamente satisfeito com aquilo que Jesus fez. Plenamente satisfeito. É por isso que Isaías vai dizer que ele verá o trabalho de suas mãos e ficará satisfeito. Ele está plenamente satisfeito com Jesus. Com Jesus. E então, se eu coloquei a minha fé em Jesus, se eu depositei a minha confiança naquilo que Jesus fez, então isso significa que Deus também está satisfeito comigo, porque eu estou justificado. E aí, se você ler a história de Martinho Lutero, você vai descobrir que ele estava rastejando de joelhos, ele conta isso, orando desesperadamente, por encontrar alívio para esse sentimento que o acusava. Como eu posso ser justo? E estava se afundando cada vez nisso, com essa carga esmagadora do seu próprio pecado. E então ele descobre, Deus justifica os pecadores e faz isso somente pela fé. Então essa era a posição que Martinho Lutero estava. E eu pergunto a você, para encerrar, onde é que você está hoje diante de Deus? Onde você está com Deus hoje? Você tem sido honesto com Ele na sua vida? Apesar de toda a confusão que sua vida possa ter, você é honesto com Ele, você já foi justificado somente pela fé. Pense nisso, porque o único requisito é que você admita que precisa de Jesus, que você precisa dele. O sola fide é exatamente o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Foi Martinho Lutero que disse isso. É o cristianismo que fundamenta isso. E ele é também o artigo sobre o qual nós estamos ou caímos. Estamos de pé ou estamos caindo juntos. Se você está de pé sobre qualquer outro fundamento que não seja Jesus, você não está de pé. Você precisa descansar todo o seu peso em Jesus. Você só estará de pé diante de Deus se você se vê de joelhos hoje diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu confio inteiramente naquilo que você fez. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de encerrar orando. Talvez você possa aproveitar esse tempo para dizer:
Senhor, eu tenho fé e quero ter apenas essa fé somente em Ti, não em qualquer outra coisa, mas em Ti. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome essa manhã, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, porque se não fosse aquilo que Tu fizeste, Jesus, se não fosse a decisão de entrar na nossa história, em nosso mundo, de se tornar um como nós, compreendendo toda a nossa luta, o que seria das nossas vidas? Qual seria o nosso destino se o Senhor não tivesse intervido, se o Senhor não tivesse aparecido, se o Senhor não tivesse se movido em direção a nós, graciosamente, se o Senhor não tivesse nos escolhido, se o Senhor não tivesse nos dado este dom, que pelo Teu Espírito nos capacita a estender a mão como um mendigo, para receber apenas e Te louvar pelas Tuas obras. Por isso que o profeta vai dizer que são trapos de imundícia tudo aquilo que a gente possa fazer, porque como comprar, Senhor, o Teu favor, como Te impressionar, o Senhor que é Rei de todo o universo, se tudo que existe de tão lindo foi feito por Tuas mãos? O que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer, Deus, para Te impressionar? Ainda bem que por meio de Jesus Cristo, a minha vida não é mais a minha vida, mas é a vida dele, e a vida que eu vivo hoje é por essa fé, é por essa confiança de aquilo que Jesus conquistou, é meu, é nosso, que aquilo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, não por obras nenhuma nossa que possamos fazer daqui por diante, Deus, mas porque aquilo que o Senhor fez, eu posso andar em uma novidade de vida, vivendo uma vida nova, nessa nova realidade de uma justiça que é misericordiosa, que é generosa. Obrigado, Jesus, que o Senhor continue nos dando essa fé, que a nossa fé esteja somente em Ti, somente em Ti.